E aí, quando eu decido fazer a faculdade de psicologia, eu acho que já era esse sujeito dividido que aparece. Porque apesar de eu querer essas garantias, apesar de eu querer esse lugar de saber tudo, e o sintoma todo está estruturado em relação a isso em vários campos da minha vida, eu escolho uma profissão que é um paradoxo nesse sentido, porque ela vai no oposto, ela vai no caminho dizendo, não temos certeza, não sabemos de nada. A gente, somos regidos por uma parte inconsciente que nos dá notícias que tem conteúdos conflitivos recalcados, que a gente deixa vir à consciência só o que é mais aceitável, e que o sintoma se estrutura nesse lugar. Então, na faculdade, isso foi um choque para mim, na época. Isso começou a balançar essas estruturas. E aí eu começo a fazer análise, na época, com uma analista lacaniana. A minha professora, uma professora minha, era uma professora que não tinha uma boa didática, ela tinha uma dificuldade de fazer esse ensino, essa transmissão, mas, por algum motivo, a minha transferência passa exatamente por aí. Eu tenho que saber o que ela está falando, eu tenho que entender do que ela está falando. Então, em algum momento, eu deixo de fazer, ela não é mais minha professora, ela já mudou, já tinha terminado a disciplina, e aí eu começo a fazer análise com ela. E aí começou o meu conflito entre Freud e Lacan começa ali, porque na faculdade o Freud era esse lugar que tem um inconsciente obscuro, que tem um lugar que precisa ser desbravado, que tem que ser trazido à tona, mas o que eu vivia na pele com a minha analista, era uma coisa um pouco diferente, né? Então, não tinha interpretações, tinham interpelações, que eu acho que isso é muito interessante, né? É diferente de você dizer para o outro que, será que não é isso que está acontecendo? Será que tem uma relação aqui com seu pai, com a sua mãe e tudo? Eu acho que você estava vivendo isso por causa de tal coisa. E aí aquilo começou a entrar um pouco em choque para mim. O que é que acontece na teoria que eu estudo do Freud, né, que vai por esse lugar de desbravar esse inconsciente, de trazer à tona, que está ligado ao passado, ao Édipo, enquanto mito, enquanto a relação com os pais. E aí, lá na minha análise, essa mulher fala de grande outro, ela fala de significante, né, de algum jeito, ela vai me contando que posições eu ocupo em determinados lugares. Isso começou a dar uma espécie de um conflito muito importante para mim. Na época, eu não tinha, talvez, maturidade e nem conseguisse suportar, esperar não saber. Então, eu rompo a análise com essa analista e vou só para Freud, porque estava um campo um pouco mais seguro e mais confortável. Do momento em que eu faço esse rompimento, eu começo a trabalhar, atender na clínica, enfim, e aí eu vou pensando sobre essa questão da rigidez. O que tem na rigidez? Por que eu tive que abandonar esse lugar e ir para outro? E aí eu vou pensando que, quando a gente está muito rígido, a gente está com muita dificuldade de elaborar alguma coisa, de lidar com determinadas coisas que a gente não quer muito saber daquilo. Mas, de novo, sujeitos divididos, tem uma parte nossa que quer, sim, que está curiosa, entender o que é que está acontecendo. E eu fico nesse limbo, de algum jeito. Vou fazendo supervisão freudiana, com uma supervisora, atendendo na minha clínica, vivendo esses impasses, mas aí tem um lugar que vai começando a me incomodar, não só comigo, mas com as pessoas que estão todas ao meu redor, que eu acho que nem é culpa do Freud em si, mas eu acho que é aquilo que o Lacan aponta dos pós-freudianos e da interpretação que foi feita. Da teoria dele, né? Que é uma teoria que tende a burocratizar, a engessar, a colocar regras mais rígidas, que coloca, por exemplo, a supervisão nesse lugar de obrigação e não de desejo, né? Como se, é claro que a gente sabe que a função ética, a importância de se fazer supervisão, mas muitas vezes ela era colocada de um lugar assim, você tem que fazer. Então, independente do seu caso estar te despertando questões ou não, você tem que ir lá fazer essa supervisão, porque se não está despertando, tem alguma coisa errada. E ela entra num lugar muito corretivo, né, a posição
deste analista, supervisor, às vezes, mesmo que ele não se dê conta, mesmo que não seja proposital, fica no lugar de mestre, né, de dizer, eu tenho mais experiência, e é interessante quando a gente vai olhando a história, porque o próprio Lacan faz uma crítica ao nome supervisão, quando ele diz, parece de um lugar superior, parece, é diferente, né, ele prefere o termo controle, talvez, porque seja de uma outra pegada aí. Eu, particularmente, não gosto de nenhum dos dois termos. Quando a gente vai pensando na semiologia da palavra, e aí eu, lendo os textos dele, tem um determinado texto que ele fala de uma superaudição, e isso fez muito sentido para mim. Né? Ele faz esse contraponto dizendo, bom, talvez a posição do analista seja esse que tem uma audição além para escutar, ajudar a escutar isso que escapa na supervisão para o analisando. Então, por estar nesse lugar muito de mestre, que atendia uma demanda minha, a gente tem que lembrar disso, né? Então, tinha uma demanda minha de... Não é que só os meus professores, todos que eu peguei, ocupavam esse lugar, mas eu me colocava numa posição onde eu colocava o outro nesse lugar de mestre. Então, isso foi dificultando muito eu me autorizar, por exemplo, a fazer a supervisão. Na clínica, isso fluía muito melhor, porque, por algum motivo, eu acho que pensando, né, mais friamente, quando era uma pessoa leiga, talvez de alguma forma eu ocupasse esse lugar de dizer, bom, eu tenho uma teoria que essa pessoa não tem. Mas quando eu estou falando de pares, não, meu par tem alguma teoria tanto quanto eu. Então, essa insegurança vinha muito forte. Aí eu decido fazer um mestrado. Bom, quando eu vou fazer o mestrado, lá no IP, tem como regra que você tem que dar alguma contrapartida. Você está estudando lá na universidade pública, você tem que dar algum tipo de contrapartida, né? E aí, a supervisão me ocorreu nessa hora, porque meu orientador, ele orientava um grupo de estudo e dava aula para graduação para alunos em uma disciplina de psicologia hospitalar. E eu amo psicologia hospitalar. Eu tenho uma boa experiência em psicologia hospitalar, tenho uma formação, né, em psicologia hospitalar, enfim. E o meu mestrado era sobre isso. Eu estudava pacientes cardiopatas que implantaram um desfibrilador, né, para poder dar choque caso o coração tivesse uma parada. E eu fui estudar isso. Então, o meu orientador, na época, falou, Andréia, por que você não dá supervisão para os meus alunos da graduação? Então, entende o lugar que a supervisão entra para mim? Autorizada, validada por um mestre. Eu fui convocada por ele. Diferente de eu falar assim para ele, de eu chegar para ele na época e dizer, professor, eu queria dar supervisão para esses alunos. O que você acha? Foi o inverso, foi um convite. Então, esse convite me autorizou a estar nesse lugar. E eu fui. E foi incrível. Foi muito, muito interessante, foi muito importante. Mas, ainda assim, essa sensação de que a responsabilidade do que acontecia ali no setting, de desbravar as angústias, as questões, os pontos cegos eram do supervisor, me acompanhava. Isso não me deixou de me acompanhar. Eu comecei a dar supervisão na minha clínica, levava isso para a supervisão o tempo todo, tentava lidar com isso do jeito mais ético possível, até que eu terminei o mestrado, continuava na clínica, enfim, decidi entrar numa formação mais estruturada. Aonde? Numa instituição. Entende? Discurso universitário. A gente está falando, então, eu estou contando essa história para a gente entender como é que foi, dentro do meu sintoma, que é a necessidade de saber absoluto, fazer um desdobramento, me desgrudar desse lugar e mudando aos poucos de posição para poder chegar no Lacan. Então, eu escolho o ensino formal. Então, as disciplinas, tinham lá 4 anos de formação, eu tinha lá as professoras todas, né, organizadas, as disciplinas seriam X, Y, Z, a gente vai estudar isso, isso e isso, tem uma carga horária X. Bom, meu sintoma bonitinho ali, encaixado nesse lugar. Só que, ao mesmo tempo que ele estava encaixado, já estava num momento mais maduro da vida. Eu já tinha vivido bastante coisas, o fato de ter feito supervisão e ter esse incômodo de ficar nesse lugar
que corrige, dessa que orienta, mas que tem a detentora de um saber maior do que do outro, me incomodava muito. E aí, eu decido, na verdade, quando começaram as aulas, eu tive 2 professoras dessa formação que eram lacanianas. Então, o Lacan volta de novo para a minha vida, e porque o viés delas, de leitura do Freud, apesar da gente estar falando de Freud, o viés era lacaniano, né? Então, era nítido que tinha uma diferença das outras professoras que eram só freudianas, ou da escola inglesa, porque eu também tive escola inglesa lá. E aí eu falo, bom, vou fazer análise, vou voltar a fazer análise com uma lacaniana. Encerro minha análise freudiana e começo com uma lacaniana que é com quem eu estou até hoje, né? Mais de 10 anos que a gente está juntas aí, e que eu, na época, eu fui meio sem entender por que eu estava fazendo esse movimento, mas é o que o Lacan fala no ensino dele. A experiência do inconsciente é radical, né? A experiência com o inconsciente, do momento em que você pode viver a teoria, os conceitos, na tua própria análise, isso vai abrindo espaços e vai sedimentando os lugares e as posições, e aí fica muito mais claro como é radicalmente diferente. Então, claro que o Lacan faz o retorno ao Freud, né? Ele faz isso, e se a gente vai pensar, por exemplo, quando vou pensando, mas por que a supervisão freudiana é tão diferente, né? Tem uma história interessante, que eu li recentemente num livro a respeito de supervisão, que o Marco Antônio Coutinho Jorge fala de uma questão que o Freud, quando ele ocupava esse lugar de mestre, porque ele era o pai da psicanálise mesmo. Mas quando ele está fazendo essa transição de transmitir a psicanálise para as pessoas, enfim, para os discípulos, o Instituto lá de Berlim está no momento de fomentação da teoria psicanalítica e descobrem que o Freud está com câncer. Então, quando descobrem que ele está com câncer, existe uma certa urgência de formalizar o conhecimento, porque se o pai da psicanálise morre, a chance dos desvios psicanalíticos seriam gigantes. Então, ele faz o Instituto de Berlim faz essa formalização de alguma forma, e eu acho que aí vai caindo nessa questão da psicologia do ego, da relação de objeto, da formalização rígida, das exigências, das regras, porque quando a gente pensa no Freud, as cartas a Fliess e aos próprios discípulos, ou até as quarta-feiras mesmo, que ele recebia as pessoas no consultório, acho que esse tipo de troca tem muito mais a ver com a supervisão conceitual que o Lacan traz, do que com essa da IPA, por exemplo, né, dessa rigidez, de ser cercado de... Bom, mas é deturpado de alguma forma isso, né? E aí, eu acabo terminando essa formação, depois de 4 anos em análise lacaniana, tem uma mudança radical, que eu já não queria um ensino rígido, eu já não queria mais o ensino formal, eu queria um ensino onde eu pudesse me apropriar desse lugar de escolha, onde o meu desejo fizesse esse percurso. Então, os grupos de estudo com os pares começam a surgir nesse lugar, nesse momento. Isso começou a fazer muito mais sentido. E aí, a teoria lacaniana, ela vai aparecendo com conceitos vividos na minha própria análise, e quando você vai fazendo a comparação com o Freud, o Freud fala de um inconsciente, de novo, que fica escondido, que precisa ser trazido à tona. O Freud fala de um Édipo, que é mítico, né, e que, então, a conceituação toda da estrutura do sujeito passa por essa triangulação entre pai e mãe, que a gente sabe que não se sustenta mais hoje em dia, né? Ele vai falando de marcas minêmicas, ele vai falando de representação, e o Lacan fala, não, o inconsciente não está interno, o inconsciente não tem essa relação dentro ou fora, o inconsciente está no outro, está no discurso, está na linguagem, o sujeito, ele é feito desse significante, ele é feito da linguagem,
isso já vem pronto, não tem uma coisa prévia, não tem o que o Freud vai colocando, existe um objeto que foi perdido e que a gente busca eternamente esse lugar. Lacan vai falando, não, a falta é estrutural, tem algo que não existe, que remete a esse real e que a gente vai ter que lidar com isso durante a vida toda. Que eu acho que tem a ver um pouco com essa mudança, quando eu vou pensando, de sair desse lugar de saber absoluto para um lugar que me diz, lide com os buracos, espere o tempo necessário para que as coisas sejam sedimentadas, vá trabalhando nessa linha. E aí eu peguei uma citação de um analisando do Lacan, que depois foi fazer supervisão com ele também, ele chama Roda Amon, eu vi num livro da Rudinesco. Eu queria trazer para a gente falar por que é que a teoria lacaniana vai num lugar bem na contramão disso que, por exemplo, a rigidez ou o excesso de burocratização, quando a gente coloca uma supervisão num lugar de aplacar o real mesmo, né? Porque essa burocratização tem essa função. Vamos aplacar esse vazio, tampar o buraco que existe, né? Vamos deixar sem nenhuma borda. Bom, ele fala assim, de uma maneira geral, ele sempre evitava transmitir o saber constituído. Ele não indicava uma maneira certa de fazer. Ele buscava compreender como eu funcionava e me obrigava a ser analista, descobrindo, de certo modo, o meu estilo. Ele forçava o outro a não fazer economia da sua singularidade. E, ao mesmo tempo, era rigoroso com princípios. Podia-se fazer tudo, dizer-se tudo, com a condição de manter o paciente uma distância simbólica. Por exemplo, ele não aceitava que falássemos de nós a um paciente em análise. Então, percebe como é um lugar muito diferente? Quando a gente vai pensando nesse saber fazer, no sintoma, na langue, a gente precisa ter esse lugar da subjetividade, da inventividade com a gente mesmo. Então, essa conceituação, a Beth Milan fala no livro dela, Lacan ainda, né, que o Lacan tinha uma aposta muito grande, como base da teoria dele, de que o sujeito era capaz de lidar com os enigmas dele, decifrar os enigmas dele. Então, a análise lacaniana vai muito nesse sentido, né? Os conceitos lacanianos vão muito nesse sentido de o que é que a gente faz com o nosso sintoma, com o nosso vazio, com a nossa angústia. Os 3 registros operando simultaneamente colocam esse sujeito diante disso, né? De uma estrutura que funciona a partir dessa angústia, a partir desse desejo. Então, quando eu vou olhando para a minha trajetória, fica muito claro esse processo, esse percurso, né, de saída do lugar que precisava de um mestre, abrir mão do mestre, mas não conseguia abrir mão desse discurso universitário, até que eu pudesse chegar num lugar onde o discurso do analista, o desejo de analisar, o desejo do analista fosse fazendo mais sentido para mim. Então, no momento em que eu escolho fazer supervisão lacaniana, não foi fácil, não foi rápido, né? Eu tenho um percurso recente com isso. Por quê? Porque eu precisei passar por esse processo e eu não posso, ninguém abre mão da sua posição facilmente. Né? Tem um lugar de gozo nesse saber tudo, nesse saber absoluto. É muito angustiante estar na posição da que não sabe, da que não tem respostas. E aí, essa responsabilização que a gente vai tendo com o nosso conhecimento, com a teoria, com a implicação nos nossos estudos, e saber fazer, inventar alguma coisa com a nossa própria falta, isso foi fazendo muito sentido para mim. Então, a supervisão lacaniana, para mim, entra nesse lugar de construir um saber junto, que é inédito, que não tem nada pronto, não vem pronto, né? Não tem um saber pré-determinado. E aí eu acho que é bem interessante pensar a diferença de ensino e transmissão. Porque o ensino talvez tenha a ver, claro que é necessário, não dá para a gente abrir mão dele, é necessário que a gente tenha, mas a gente não pode ficar preso nele só, porque senão ele limita essa possibilidade da gente saber com a nossa falta, com os nossos buracos. Então,
Quando a gente está falando de transmissão, a gente está falando de um saber compartilhado a partir da experiência, a partir do encontro, que só vem depois, que não é pré-determinado. Quando a gente está falando de um ensino, a gente está dizendo, bom, tem algo pré-determinado que eu preciso seguir determinadas regras e normas para poder me apropriar daquilo. Então, a posição do sujeito, do analista e do supervisor lacaniano é muito diferente nesse sentido. Eu vejo assim, eu não sei como vocês pensam isso, né? Mas eu vejo uma posição radicalmente diferente em que não tem um superior. Então, claro que a gente, quando procura uma supervisão ou uma análise, a gente está falando da transferência, né, de como ela vai atuar, de como a gente vai, o que é que tem nesse outro que me captura, a gente não tem como saber, não tem essa resposta. Mas o trabalho só pode ser feito a partir deste lugar, onde tem um desejo de alguém que eu saiba. Então, o analista precisa, né, dentro, quando a gente vai pensando qual a diferença de ética, de rigor e de rigidez, talvez seja essa, o rigor, ele não engessa, mas ele aponta o tempo todo o lugar que o analista lacaniano precisa ocupar, que é muito diferente de mestre. Esse lugar de semblante de objeto A, esse lugar que causa o desejo do outro, que estimula, que instiga o outro a poder sonhar, a poder desejar, a poder ir buscar suas próprias respostas. Então, é uma posição muito diferente. E aí que eu acho que é natural, no momento em que você vai se adentrando na teoria, vai vendo os efeitos dessa teoria na sua clínica, porque a escuta muda. Eu vou dizer para vocês, assim, que durante um bom tempo, ainda, mesmo estando Lacan, eu fui freudo-lacaniana, né? Eu acho que, não é que a gente abandona totalmente, mas a gente precisa ter em mente a diferença dos conceitos em termos estruturais, para saber que, quando eu estou falando do Édipo para o Lacan, eu estou falando de uma metáfora, né? Eu estou falando de uma metáfora paterna, eu estou falando de uma lei, eu estou falando de um simbólico. Quando eu estou falando de um Édipo mítico, eu estou falando de um lugar mais imaginário. É preciso poder saber essa diferença, né? Para você manejar, para você escutar. Não é fácil esse percurso, nem simples, mas é preciso saber dessas diferenças conceituais, porque em algum momento a gente precisa, como sujeitos divididos, que detestamos tomar uma posição, que a gente fica ali no meio, e é claro que eu estou falando isso a partir, como eu disse lá no início, a partir da minha experiência. Eu tenho colegas que são freudo-lacanianos e que está tudo bem, que eles lidam com isso de um jeito interessante na clínica deles, mas talvez por eu precisar sempre ter um pé num lugar mais claro e objetivo, essa diferença, para mim, fica irremediável, fica muito conflituosa. Então, eu estou num processo, então, é muito curioso, porque em muitas sessões da minha clínica, às vezes elas beiram 50 minutos. E eu estou vendo, claro que tem o corte marca ali, uma autorização do sujeito saber de si. É importantíssimo, isso é fundamental isso. Toda sessão tem corte? Não. Não dá, né? Tem horas que não, tem horas que a gente está ali numa posição em que a análise não segue esse lugar rígido e bonitinho que, por exemplo, uma supervisão, quando aponta isso, vai dizer, mas tinha que ter corte, se fosse uma supervisão, por exemplo, freudiana. Tinha que ter tido isso. Aqui você devia ter ido por esse caminho. Numa supervisão lacaniana, a gente está sempre muito atento à posição do sujeito, à posição do analista. Mais do que corrigir para ver se ele está certo ou errado, o manejo é o que dele aparece ali que faz ser difícil, às vezes, lidar com o caso, enxergar determinados pontos cegos do caso. Então, nessa medida, no momento em que eu vou ficando mais confortável com a teoria lacaniana, diferente lá de trás, que eu precisei que alguém me autorizasse, que alguém me convocasse, vem surgindo o desejo de falar, e se eu trocasse com os pares? E se eu pudesse desejar, porque chegaram demandas, foi muito curioso, porque não é que eu fui buscar, chegou a demanda, entende? E aí, quando chega, dá aquele frio na barriga, aquele não, mas espera aí, por quê? Em que momento, né? E aí que a gente fala da mágica da transferência, não tem uma explicação. Mas não é sobre um saber absoluto, mas também sobre isso, sobre o estilo, sobre a forma como a gente enxerga a clínica, sobre a forma como a gente lida com o nosso cotidiano, com o nosso dia. Para algumas pessoas vai fazer sentido, para outras não. Então, é um ato de coragem, de humildade,
porque você tem que se despir de vaidade, você tem que lidar com o seu não saber o tempo todo. É um ato de generosidade, no sentido de você se colocar à escuta de alguém, né, no sentido de dar o seu melhor ali, abrir a sua escuta da maneira mais possível que você pode fazer, sem julgamento, sem crítica, sem um lugar de saber absoluto. Então, quando eu olho para a minha trajetória, e eu escolhi falar disso para poder situar mesmo em que lugares as coisas foram acontecendo, é muito importante, eu considero uma conquista para mim, nesse sentido, de eu ter, ao longo dos anos da análise, de deixar, me entregar ao processo, e esse efeito ir aparecendo, tanto na minha vida, quanto no meu consultório, quanto na minha clínica, falando, sim, eu não preciso saber tudo, isso dá uma paz enorme, e diferente lá das histéricas, né, que eu acho que é uma questão também, não sei para vocês, mas para mim, na faculdade, ficou muito a fantasia, sim, que a lógica funcionaria assim, tem algo, um conteúdo recalcado, tem algo que precisa vir à tona, e o sintoma marca esse lugar, tem algo ali que não está sendo visto, e tem uma comunicação inconsciente sendo feita. No momento em que você descobre o que é, o sintoma desaparece. A história que a histérica conta para a gente é mais ou menos essa, o sintoma desaparece ali do corpo. Então, tem uma fantasia nossa de que seria assim, né? Então, tem uma cura, tem um lugar aí que a gente chega e que o paciente se livra daquilo. Não, né? Quando a gente está falando do fim de análise, atravessar o fantasma, se dá conta justamente disso, não tem. E o que você vai inventar com o teu sintoma? O que você vai inventar com esse saber fazer aí, diante da tua angústia, do teu desejo? Então, por isso que para mim é muito difícil dissociar a supervisão em determinada medida, em determinado momento da vida de um analista, da análise, do lugar dele de analista, porque é a mesma coisa, o mesmo desejo, a mesma ética, são coisas que regem ali, que são muito similares, com a diferença de que não é o teu caso, né? Então, é o caso de uma outra pessoa que você se empresta a escutar ali junto. Eu gosto muito de ler... Oi? É muito interessante, André, porque quando você fala disso, eu compartilho desse, é difícil de dissociar, porque eu penso que é a angústia desse analista, escutar a angústia desse analista através do paciente. Você vai ouvir o que o analista tem a falar. Você vai, acredito eu, e eu queria ter ouvido sobre isso, você vai ouvir as dúvidas do paciente, disse seu supervisionando, mas as angústias e as dúvidas do supervisor, é do analista. Exatamente. Uhum. Então, talvez a minha confusão, assim, que hoje, ouvindo alguns convidados, eu tenho um pouco mais de clareza, às vezes a gente se pega eu preciso esclarecer muitas dúvidas, mas, na verdade, quando a gente está no lugar de supervisor, talvez é muito mais em escutar a angústia do analista do que propriamente as dúvidas sobre o caso, porque isso seria quase que como uma consequência. Perfeito, Bruno, eu concordo muito com você. E aí marca uma diferença radical, por exemplo, de uma supervisão freudiana, que marca o manejo do caso, que marca o que se faz com este caso, que escuta junto, mas pensando no caso, e o analista... Tá. Então, é muito interessante que o Lacan, né, na proposição, e até no ato analítico, ele vai falar disso, do quanto que o lugar do supervisor é uma segunda subjetividade. Entende? Porque é isso que você está dizendo. Eu preciso marcar a posição do analista. E a partir da posição que ele se encontra, e que ele talvez vá perceber que tem questões que ele vai ter que trabalhar na análise dele, ele pode entender por que é que está difícil escutar aquilo. O que é que pega nele no caso, porque a gente não pode esquecer que esse grande outro está o tempo todo circulando, inclusive na presença desse paciente. Eu acho que na supervisão lacaniana, é muito interessante pensar que a gente tem sempre algo inédito. Então, não é assim, bom, tem uma teoria aqui,
que me diz, quando eu estou escutando o caso do paciente lá, por exemplo, se estou falando de um jeito mais freudiano, eu estou escutando o caso, bom, aqui, bom, ele tem dificuldade com o pai, com a mãe, deve ser isso, aquilo. A gente vai tentando encaixar ou encontrar elementos na teoria para poder dar um direcionamento, um manejo para esse caso. Na supervisão lacaniana é diferente, porque tem uma pergunta, tem uma curiosidade, mas por quê? Do que ele está falando? Em que lugar esse sujeito está quando está me contando isso? Em que lugar o paciente está quando está contando isso para ele? Então, a gente vai construindo um saber dessa dupla, do supervisionando e do supervisor, que é um saber inédito, e que é aí que está a transmissão. Essa é a transmissão, quando se produz algo no depois, a partir da experiência, a partir do encontro. E aí que eu acho que é genial quando o Lacan fala que, claro que a gente vai procurar na transferência alguém que a gente supostamente sabe que sabe mais do que a gente, mas ninguém sabe mais no nosso caso que a gente mesmo. Né? Nesse sentido, eu posso fazer análise com o Lacan, né? Seria o detetor aí desse lugar. Mas quem está ali escutando e a subjetividade que está posta no set analítico, o inconsciente que está sendo trabalhado ali é dessa dupla. Ninguém vai saber mais sobre isso do que esse analista. E, ao mesmo tempo, não se trata de correção, se trata de troca. Se trata de, vamos construir junto. O que é que tem aí que a gente precisa entender? O que é que não está sendo claro? Cadê o ponto cego? E aí é sensacional quando a gente pensa nessa posição de semblante de objeto A do supervisor, porque tira ele automaticamente do lugar de mestre do discurso universitário e coloca ele nessa posição onde o desejo dele de saber isso que se passa com o supervisionando é maior do que qualquer coisa. É aí, para mim, a ética e o rigor estão aí. Nesse desejo, nessa posição de semblante, suportar o vazio, não tentar aplacar o real, porque muitas vezes eu acho que a gente vai colocando manejo, teoria, uma série de coisas como forma de aplacar esse real. Então, é assim que eu vejo essas diferenças entre a forma de abordagem. Não sei se é assim para todo mundo, queria escutar vocês, né? Mas é assim que eu vejo essa diferença, e é assim que a teoria lacaniana cada vez mais vem fazendo sentido para mim. Oi, Thaís, pode falar. Andréa, é muito bom te ouvir, né? E me trouxe vários questionamentos aqui, mas tem um que é inclusive uma curiosidade para mim, assim. Do mesmo jeito que quando você começa a fazer análise, né? Você como um paciente mesmo, né? Como analisante. Você não sabe o que é uma análise e, de alguma forma, o analista ele também te ensina o que é essa análise, né? Tem uma troca ali no início, até para que a análise possa se dar, para que a transferência se estabeleça e tudo mais. E aí a minha dúvida é, você percebe que, por exemplo, para pessoas que estão no início desse percurso e que vai começar a fazer a supervisão de forma individual, não como grupo de discussão de caso, nem nada, mas naquela troca mesmo ali com o supervisor que tem mais experiência, para entender da clínica, né, como a Bruna muito bem colocou, você percebe que, de alguma forma, para esse caso que chega de início, também tem algo que, de alguma forma, vai se ocupar um pouquinho desse lugar do mestre? Porque... Então, quando a gente... quando eu estava falando agora há pouco, que não dá para você se livrar do ensino, né? Senão a gente não aprenderia nunca, se a gente ficaria... O ensino faz parte, do mesmo jeito que a gente não dissocia o RSI, Real Simbólico Imaginário, eu acho que esses discursos, eles estão sempre em relação ao outro. Eles existem, eles precisam existir, eles não foram fundados à toa. Tem uma lógica que faz funcionar. O que a gente tem que estar divertido é não ficar capturado por eles. Então, é óbvio que quando a gente eu tenho analisando que é novo, que é recente, que é o que tem acontecido mais, né, do que nesse início, a gente está começando o percurso. A gente tem duas fantasias, uma que todo mundo sabe menos a gente, eu acho que isso paralisa muito. E a segunda é de que existe um tempo, se eu perguntar, e se eu quiser saber, e o outro me der essa resposta, se eu tiver as coordenadas do mapa, eu chego mais rápido na resposta.
E aí, de novo, vou trazer uma passagem que eu achei sensacional do livro da Beth. Eu acho que, eu estava falando, eu gosto muito de ler livros de pessoas que fizeram análise e supervisão com Lacan, relatando a própria experiência, porque tem muita transmissão acontecendo ali desse lugar. Então, não sei se vocês já leram o livro dela, né, mas a Beth conta que ela começa a fazer análise com Lacan deste lugar. Ela chega lá para pedir para traduzir o seminário dele, e aí ele rapidamente fala assim, você quer saber isso? Volta amanhã. E ela volta. Ela chega, então agora traz por escrito, volta amanhã. E ela vai voltando, entende? Então, por quê? Porque é um saber que ele é aos poucos também. Então, claro que quando o supervisionando chega, ele está cheio de dificuldades e dúvidas, mas principalmente de ideais. Entende? Tem muitos ideais de como ele deveria ser, o que ele deveria fazer, de como ele deveria se comportar, de como funciona a clínica. A gente tem um agravante que na minha época não tinha, que é a rede social. Então, na rede social, tudo é muito lindo, tudo é perfeito, todo mundo tem a clínica cheia, todo mundo sabe tudo, todo mundo, que a gente estava falando isso, dá supervisão, né? Todo mundo já começou a estudar ontem e já está dando supervisão amanhã. Então, isso reforça muito. Eu fico pensando, com esse sintoma forte que eu tive, se eu tivesse nessa época de rede social, eu não tinha sido psicóloga, eu não tinha sido analista. Eu ia ter parado. Mas como eu tinha essa comparação muito menos, porque era ali ao vivo, né, era dos pares, é diferente. Então, quando o supervisionando chega, com muitas angústias, querendo muitas respostas, aí a gente vai voltar no Lacan dizendo, não queira saber rápido demais. Claro que você tem que ter uma orientação em termos de estrutura, quando a gente está falando, né, vamos pensar no caso, isso está parecendo uma neurose, está parecendo uma psicose, né, uma perversão, a gente vai ter que ter uma leitura para ajudar ele, porque está no início, e tudo bem, mas aí você dá, é quase como se fosse assim, você não dá o peixe, você dá a vara e diz assim, vai pescar aqui, ali, e depois em outros lugares que você possa ir também. Então, porque senão a gente cai nesse lugar de que o ensino se sobrepõe à transmissão. Para mim, esse é o maior desafio de todos, porque também dá muita angústia você ver alguém com uma pergunta, com uma questão, você ter uma hipótese sobre aquilo, mas assim como numa análise, você não pode antecipar. Entende? Porque a gente só sabe depois, a gente vai ter que. É a tal da cadeia que vai se construindo e que a gente tem uma hipótese aqui, mas que às vezes tem que esperar para ver o efeito. É retroativo. Então tem toda uma coisa acontecendo que você não pode interferir no meio ali. Então, óbvio que tem horas, e aí eu acho que tem a ver com estilo. Se eu pego um supervisionando, por exemplo, que fala, puxa vida, como aconteceu outro dia, um paciente meu. Começou a faltar. Começou a faltar e não me avisava e não falava por quê, enfim. Então, a gente foi pensando junto e eu fiquei angustiado porque eu não sabia se eu mandava mensagem ou não. Eu mando mensagem ou não, né? Então, nessa hora, eu acho que saber fazer eu tenho uma experiência com casos assim, eu posso falar da minha experiência, de como foi para mim esse lugar. Acho que é generoso fazer isso. Mas assim, bom, isso foi comigo, aconteceu comigo desse jeito, mas e com você? E no seu caso, como é que você enxerga esse paciente? O que significa quando ele se atrasa? Do que você espera? Qual é a demanda que ele te dá no momento em que ele atrasa e que te coloca nesse lugar de angústia? Que te coloca nesse lugar de procuro ou não procuro? Mando mensagem ou não mando mensagem? Então, poder falar disso é abrir o espaço para elucidar, é poder olhar e falar, bom, então, no momento em que eu estou falando, a gente sabe disso, que é na linguagem que a gente vai encontrando os caminhos, os enigmas, os significantes que vão construindo nossa cadeia. Então, eu penso assim, Thaís, eu acho que não dá para dissociar, não dá para tirar o ensino, né, falando, acabou, porque senão, aí seria quase como desatar o nó borromeano, fica tudo só no simbólico, não existe. Então, tem o real tem hora que tem uma pergunta que não tem resposta. Tem hora que tem um imaginário que sustenta a construção do que vem no simbólico, que precisa existir esse imaginário para que esse simbólico possa aparecer. A gente precisa ir esvaziando, mas a gente sabe que tem muitos ideais, que tem padrões, que tem...
E descobrir esse estilo não é fácil, né? Esse estilo é um percurso mesmo. A gente tem as coisas caricatas, né, do analista que se veste só de bege, que o consultório não pode ter nada, nenhuma imagem que remeta ao gosto pessoal dele, enfim. É curioso, porque, por exemplo, agora mesmo, eu passei por uma cirurgia, né? Aí, bom, eu tive que avisar meus pacientes. Por quê? Porque eu não sei se eu vou morrer. Entende? Você não sabe. Você não sabe se você vai morrer ou não. Então, eu vou passar por um procedimento cirúrgico, vou tirar férias, retomo em tal dia e tudo. Porque, senão, assim, eu saio de férias, eu desapareço, né? E aí depois, poxa, eu fiz uma cirurgia, não me falou, né? Enfim, claro que tem fantasias que passam por aí, de cada pessoa, de cada paciente. Mas faz parte do nosso trabalho trabalhar na transferência, porque o que significa para cada um, analista dele fazer uma cirurgia? Entende? Faz parte desse processo. E aí eu acho que o analista, né, quando ele está na posição de supervisionando, ele carrega um pouco dessa posição do paciente também, percebe? É muito fácil a gente entrar nesse lugar. Por isso que é bacana a vertente lacaniana, o conceito lacaniano, quando ele vai olhando para a gente dizendo, não fica preso no imaginário, volta para o simbólico, vem para o simbólico. Porque senão é muito fácil a gente ficar no lugar do mestre, mas a gente não pode falar que ele não existe, que ele não é necessário. Senão como é que a gente aprende também? Eu tenho que pôr o outro num determinado lugar e falar, né? Ué, meu orientador, quando falou, Andréia, você quer fazer supervisão? Eu falei, ué, se ele tá me chamando, é porque eu posso, né? Então, ele viu uma coisa que nem eu tô vendo. Você entende? Assim, esse imaginário ajuda a dar impulso para o simbólico, para depois eu voltar lá, tempos depois, anos depois, e falar, não, agora ninguém me pede para eu fazer. Agora eu vou porque eu quero. Porque é um desejo meu, eu vou pagar o preço. Desculpa, gente, acho que eu falei demais, né? Mas é uma delícia ouvir. E sabe que eu fiquei pensando, né? Se não fosse teu professor falando, né? Porque ali, em outras palavras, ele estava falando do potencial que você tinha de conhecimento. Sim. E se fosse um colega, você nunca teria acreditado, porque ele não estava na posição de mestre. Uhum. Você entende os lugares que a gente se coloca? As posições que a gente vai se colocando? Que é diferente agora, quando advertida deste lugar, advertida do meu sintoma, nem tenho esperança que ele vá desaparecer, só que eu lido com ele de outros jeitos, eu vou encontrando saídas para poder ele não ser aprisionada por ele. Quando um colega me coloca nesse lugar e fala, puxa vida, por que você não dá supervisão um tempo atrás? Durante um tempo, eu falo, Deus me livre, não estou pronta, tem muita coisa que eu não sei ainda. Mas aos poucos eu falei, sim, tem um ponto, por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso investir? Por que não é um ato de coragem? Né? A gente não tem que saber como é que seria, só vivendo, é só no depois que eu vou saber que garantia eu estou querendo. Então, é um misto, né, de coragem, de responsabilidade e de poder abrir mão das garantias, né? Eu fico pensando se às vezes essas garantias que a gente quer tanto ter, não nos colocam em certas enrascadas. Nossa, muito. Por isso que não dá para pensar no tripé, não pensar no tripé numa formação. Acho que a gente vai trabalhar as enrascadas lá na análise, muitas vezes. A gente descobre que está numa na supervisão e aí vai para análise. Mas, de novo, havia desejo, não via esse lugar de tem que fazer. É quase como se fosse assim, teve um período em que eu estava trocando de analista, né, que eu estava buscando um novo analista, e eu fiquei talvez uns 3, 4 meses sem analista. E aí, quando eu dizia que eu estava sem analista, uau, eu pensei pregada numa cruz. Como assim? Você está atendendo no consultório e não está fazendo análise. Eu falei, gente, eu estou num processo. Eu preciso acreditar que eu tenho capacidade analítica aqui para poder suportar essa espera, senão como é que a analista tira férias? Né? Como é que, né? É preciso saber que a gente vai
às vezes vai precisar de pausas. Eu brinco na minha clínica, eu tenho pacientes que a gente brinca de temporadas, assim, então tem temporadas. Às vezes o paciente está na segunda ou na terceira temporada, porque ele fez uma pausa, ele volta depois, ele deu... A gente precisa desse tempo de sedimentação também. Senão a análise entra assim, tem que fazer porque tem que fazer. Mas tem demanda, tem desejo, tem questão, está aparecendo isso lá, ou você está indo lá para marcar o checklist? Vai na supervisão, isso é uma coisa que eu questiono um pouco, assim, em grupos, por exemplo, o analista ouvinte. A Lerine falou isso ontem, eu achei muito interessante, que é, o analista ouvinte, ele não sabe ainda, mas duvido que não tenha dúvidas. Duvido que ele não tenha angústias ali, que ele pode não estar atendendo ninguém, mas ele tem questões, a supervisão é o lugar disso, não só do caso, mas da teoria também, de posicionamento, de ideais, de todos esses lugares. Por que a gente não pode falar disso? Por que a gente se intimida de falar das vulnerabilidades? Por que eu quis começar falando hoje desse meu lugar de iniciante? Não importa que eu tenha 20 anos de formada, que eu, né, tenho uma experiência, tenho isso, aqui, não importa. É assim que eu me vejo e que é um lugar muito mais confortável para eu lidar com o meu sintoma. É porque a gente ainda tem muito esse lugar aristotélico, né, do cronológico. Então, nossa, 20 anos de clínica. Olha a bagagem que a Andrea tem. Isso. Então, eu não vou nem trocar uma palavra com ela, porque ela tem muita coisa que eu não sei, não sequer vou conseguir respondê-la. E a via lacaniana não é por aí que se trata. Exatamente, Bruna. Eu acho que é por isso que fez tanto sentido para mim. Por isso que o Lacan, ele ficou me rondando desde lá da faculdade. Ele aparecia, aí eu cortava, me afastava e tal. Mas essa posição dividida para mim hoje é muito clara. Tinha algo em mim que dizia, não vá por aí. Não fique encastelada. Não se prenda, porque, infelizmente, você perde muito da experiência da troca. Eu posso dizer, assim, que desde que eu comecei a estudar Lacan, né, que são 3, 4 anos, eu não sei nem quanto eu aprendi com meus pares, eu não sei nem quanto que eu aprendi com as pessoas que eu estudo, né, nos meus grupos, enfim, e que gostoso poder sair, estou nesse grupo, estudei durante um tempo, esse tema não me interessa mais, tchau, vou para cá. Agora que, eu estou estudando um tema que, meu Deus, me leva para outros temas lá que eu não, Thaís, até. Estou estudando outros temas que eu não precisava, que eu não sei o efeito disso. Estou estudando semblantear e, de repente, me chega o conceito de Lalango, me chega o conceito de sintoma. Eu não sei isso. E que bom, vamos lá. Vamos descobrir, vamos junto. Agora, se eu não estiver na posição da que não sabe, todos os buracos estão tapados. E talvez para algumas pessoas, como você disse, Bruna, o cronológico tem um peso. Já teve para mim, em algum momento. Não tem mais. Andréia, te ouvindo, ficou passando um filme aqui pela minha cabeça da diferença, lógico, né, que isso acontece, da posição do que você está trazendo de você nessa história de como analisante, como supervisora. Aí, quando eu digo passou um filme pela minha cabeça, eu fico pensando que, e eu acho que isso é muito comum, analistas, aconteceu isso comigo, analistas que no início da clínica, essa clínica tem pouquíssimos pacientes, tem que sustentar uma análise pessoal, e tem a supervisão, então tem despesas, e se essa pessoa só tem a clínica como renda, tem que escolher entre análise pessoal e supervisão. E aí, o que você tem para dizer sobre isso? Porque a tal da psicanálise possível a partir desse desejo. Mas aí, gente, foi muito angustiante para mim quando eu me vi nessa condição. E aí eu estava fazendo uma análise com uma mileriana, estava extremamente angustiada, eu não me dei conta. Não é só isso, né? Mas aquela coisa do real, né? Essa clínica do real. E esse desejo pela clínica, né?
E o que fazer com isso para tornar essa psicanálise possível E aí já diz alguma coisa da psicanálise selvagem, né? Porque o real está aí, né? O cotidiano está aí. O que eu diria, assim, eu entendo a tua posição, porque eu também já tive nela, né? Sim, existem lugares mais ou menos privilegiados dentro desse contexto, mas quando a gente sai do âmbito das regras, da coisa formalizada ali só, e a gente vai pensando na teoria, e, por exemplo, pensando na minha experiência, por exemplo, de ver a transformação dos conceitos teóricos, o que foi causando em mim, o movimento que foi me colocando para fazer, a gente tem duas coisas, tem o real e tem o sintoma. Então, muitas vezes a nossa posição tem a ver com o sintoma. Tudo bem que não dá para dissociar, Sim. às vezes é um sintoma. Entende? Da impossibilidade, da dificuldade, do medo, que se transforma em impossibilidade. Tem milhões de coisas que acontecem juntas. A gente não pode esquecer que, no caso da análise, por exemplo, mais até do que da supervisão, porque eu acho que tem coisas que a gente vai levar para análise, se eu não tenho grana para fazer a supervisão na hora, eu tenho coisas que eu vou trabalhar na análise como sujeito e que vai fazer um efeito. Sem análise não sustenta nada, não tem jeito. Exato, a análise, ela é essa experiência radical para o inconsciente, na pele. Então, você abrir mão da análise é delicado. Eu tenho uma colega, que eu acho incrível o percurso dela, é muito legal mesmo, porque ela é filha de uma amiga, eu tô chamando de colega porque ela virou psicanalista, né? Ela é uma amiga minha, mas eu tô pensando nela enquanto colega. Ela é filha de uma amiga, e a gente, ao longo dos anos, ia conversando e tal, e ela é advogada. E aí, a psicanálise começou a fazer muito sentido, ela começou a ler, estudar sobre isso, a gente está falando aí de uns 6, 7 anos, tá? Desse processo. Ela começou a ler, estudar, e foi fazendo muito sentido para ela. Então, ela foi fazer, ela não tinha nenhum acesso à psicanálise, nenhuma experiência. Aí ela foi fazer um curso introdutório, aí foi fazer mais não sei o que lá, e aí entrou no grupo de estudo, e aí começou a atender o paciente, e chegou nesse dilema. Entende? Do tipo, eu tenho um paciente, mas eu tenho uma vida, eu quero me sustentar, eu quero pagar minha análise, eu quero fazer, o que eu vou fazer? Como é que eu faço? Ela arrumou um emprego de advogada num lugar que ela não estava afim, que não era um trabalho que ela amava nem nada, mas isso possibilitou ela atender, por exemplo, atendia o paciente à noite, durante a semana, um paciente que ela tinha. E aí ela foi indo nesse percurso, porque eu acho que tem muito mais a ver com o desejo. Qual é o preço que a gente paga para desejar? Então, acho que tem a ver com isso, né? No caso, é bonito ver o percurso dela, porque ela, apesar de ter uma vida muito sacrificada e muito corrida e muito doida, ela foi fazer esse movimento. Entende? Aconteceu isso comigo também. Eu mudei de analista e essa outra, o preço era maior. E assim, Vai negociar. vão negociar e assim, disso aqui eu não posso abrir mão. E as Isso. coisas começaram a mudar, porque é aprender sobre a própria demanda. Como eu vou atender, como eu vou escolher ser uma psicanalista lacaniana, se eu não estou aprendendo a construir sobre a minha própria demanda. Sim. E escutar. Aquilo que fala em mim, né? Trabalhar. Demanda não é fácil, né, Ellen? Não é fácil, porque é o tal do Lacan. Isso que te peço, não me dê, porque não é isso. Então, a gente precisa estar divertido desse lugar também, né? A gente precisa poder entender que tem um real, mas tem um sintoma. Eles estão atrelados ali. A gente precisa estar divertido da nossa posição. E aí, fazer o que você está falando. Eu vou negociar, eu vou diminuir, fazer uma vez por semana, uma vez por mês. Eu vou tentar fazer de um jeito, porque faz parte da nossa formação. Tem um preço a se pagar, não dá para negar isso. E é possível. Sim, e a gente vai encontrar pessoas no caminho que vão transformar isso em possível. Sim. Isso é lindo, né? É por isso que é tão bonito, né, o lugar que a gente ocupa, assim, de poder pensar todas essas questões sem estar preocupado só com as respostas, né? Poder entender o que tem por trás desse mundão aí que a gente está... Depois, né, você olha para trás e vê que... Sim. O que o desejo fez, né? E isso, Ellen, o que o desejo te colocou? fez? Eu só sei depois, eu não sei antes.
É o tal do Antônio Machado, né? Caminhante faz o caminho só no caminhar. Pode ter a coordenada do GPS e tudo, mas nunca ele vai saber a resposta do que é o caminho, né? Esse tanto de gente caladinha e fechadinha as câmeras, hein? Sim, eu fui falando aqui, desculpa, gente, mas é que eu me empolguei aqui, se vocês... Não, mas você não tem que pedir desculpa. Tá ótimo, André. Muito bom mesmo. Gostei muito dessa conversa nossa. Muito bom. Você Também sabe que eu sempre atrapalho as pessoas. É muito interessante esse lugar da escuta, né? Porque eu te ouvindo desse lugar de onde do que ela te pagou em pastinhas, né? Eu sempre achei que isso era errado, porque eu venho também da psicologia. E isso, inclusive, é uma coisa que eu já tratei na minha análise. Por quê? Porque quando eu fiz esse lugar, né, de passar de psicóloga para psicanalista, para mim foi muito difícil. Porque da psicóloga eu ouvia de um lugar. Para psicanalista, você ouve de uma posição completamente diferente. Uhum. E aí será que eu estou ouvindo certo? Será que eu estou ouvindo errado? Isso pode? Isso não pode? E na psicanálise a gente não tem muito isso. Não é o estilo do analista. Você tem que seguir os conceitos lacanianos. Mas tem coisas que na psicologia isso me pegava muito. E na psicanálise não tem muito isso de vamos fazer essa jogada assim. Mas Isso aí entra a supervisão, né, Bruna? é aí que tá. É nesse ponto, porque daí, nessa época que ficava essa dúvida pairando na minha cabeça, eu não fazia supervisão ainda. Sim. E aí, talvez quando eu comecei a fazer supervisão, isso muda totalmente. Sim. Sim, porque ajuda a gente, a supervisão é um lugar para pensar para além dos ideais, para além da rigidez. Mas eu fiz uma aposta, porque no final se trata disso, de aposta. Você tem a transferência, tem o caso, e você fala, bom, vou por aqui. O problema é que quando a gente está numa rigidez, a aposta fica de fora. Entende? Na rigidez, a gente fica, tenho que ser isso aqui, eu não posso nem pensar nessas possibilidades, porque a rigidez te exige um padrão, te exige um lugar muito fixo, determinado. E tem essa questão de se dar conta do significante da transferência, né? Porque se você não é não é intuição, é uma técnica. Isso, Né? isso. Então, quando eu olho, eu era freudiana, né? Mas assim, quando eu olho hoje, eu vejo a cadeia significante, eu vou entendendo por que eu fui por esse lugar com ela também, entende? Mas é que eu estou olhando em retrospectiva. Mas na época foi uma aposta muito mais difícil. Talvez hoje, do lugar que eu estou, seria mais fácil ter feito aquilo, feito essa aposta. Mas na época, não. Na época, eu fui tentando, falei, eu acho que é possível. Pelo que eu estou escutando aqui, levei para a supervisão, discuti isso com a supervisão e tudo, e foi muito bacana ver o efeito disso. É sempre que dá certo? Não. Às vezes não, mas só faz saber tentando, né? Mas é que não é à toa, né? Que a análise é sempre esse lugar da aposta. Uhum. Qual o lugar da supervisão no Lacan, para mim? Iniciante aqui. Né? O tempo passou rápido, né? Já estouramos nosso tempo Passou mesmo, a gente vai falando há aqui. 20 minutos. Ai, Mas foi ótimo. como é bom te ouvir. Que bom trocar com vocês, adorei o convite, muito obrigada pela generosidade de abrir esse espaço para eu contar um pouquinho dessa trajetória. Eu escrevi um pouco para poder organizar a ideia e virou quase uma sessão de análise, foi muito legal poder escrever disso, assim, formalizar essa história toda, porque até então estava aqui dentro, né, mas aí para falar aqui, eu fui fazer uma formalização, então foi muito gostoso fazer isso. Que bom trocar com vocês. Espero que as pessoas que estejam aí participando também tenham sentido algum efeito dessa troca, né?
André, toda quinta-feira a gente tem esse grupo fechado, mas 2 vezes por mês a gente abre o grupo. E esse grupo é isso, é conversar sobre supervisão. E aí a gente convida o João, a Lucineide, a Natália, a Gabriele já faz parte, a estar aí com a gente nessas construções às quintas-feiras sobre supervisão. É isso. Muito obrigada, viu, André? Trabalho, viu? Ai, muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada a todos que estão aqui hoje com a gente.